Oi, alunos, tudo bom com vocês? Então vamos lá, retornando às nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar sobre artrópodes, tá? Continuar falando sobre artrópodes. Eu dividi esse grupo porque ele é muito extenso, né? Ele possui muitos grupos. Esse filo possui muitos grupos, então eu dividi em três, tá? Então esse é o terceiro e o último que nós vamos falar a respeito desse filo, o filo dos artrópodes. Então hoje nós vamos falar sobre os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Então, muito bem, vamos lá. Primeiro, os aracnídeos. Aracnídeos são um grupo de animais invertebrados representado pelas aranhas, escorpiões, opiliões, ácaros e carrapatos. São agrupados na classe aracnida, pertencente ao filo Artrópoda, diferindo das outras classes dos artrópodes, como insetos e crustáceos, por não apresentarem antenas e mandíbulas, e sim quelíceras, sendo assim chamados quelicerados. Tá? Uma característica importante deles, eles possuem fecundação interna e o desenvolvimento é direto. Tá? Então aqui algumas imagens, tá? Aranha, escorpião, um outro tipo de aranha, um carrapato e aqui um ácaro. Estrutura interna externa da aranha. Então as quelíceras, a qual nós nos referimos, tá, são essa parte aqui, tá, que seria a boca, né, as mandíbulas que servem para triturar os alimentos. O pedipalpo, as patas, olhos, né? Aqui nesse pedacinho aqui, o cefalotórax. Cefalotórax porque a cabeça ela está ligada diretamente ao tórax. Aqui na parte de baixo, o abdômen, tá? Temos o orifício anal e as fiandeiras, tá? São glândulas por onde as aranhas constroem as suas teias. As aranhas têm um abdômen não segmentado e globuloso. As quelíceras podem ser formadas por dois artículos paralelos entre si ou formando um ângulo, e associadas à glândula de veneno ou não. Apresentam fiandeira, que são apêndices abdominais modificados que segregam a seda para formar a teia. Anatomia externa do escorpião. Tá? Então nós temos também quelíceras, tá? Pedipalpo, tá? Que são essas garras que eles têm. A cauda, tá? Que é uma extensão onde está o ferrão, através do qual eles inoculam o veneno. Nós temos essa partezinha aqui que é chamada de pós-abdômen, pata, né? E propriamente nesse espaço o abdômen. Os escorpiões são o grupo mais primitivo. Tem o abdômen segmentado, com estruturas sensoriais no terceiro segmento. Estão contando, ó, 1, 2, 3. Então, nesse aqui estão as estruturas sensoriais do escorpião, que são denominados pentes. Os pedipalpos apresentam grandes pinças, né? Aqui as pinças dele, né? Possuem pós-abdômen articulado, né, com um ferrão no último artículo que inocula o veneno nas presas. Características gerais do corpo dos aracnídeos. Tá? Então, aracnídeos, características, né, aqui as aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. Tá? Então, quelíceras. Quelíceras. Nas aranhas, são ferrões inoculadores de veneno. Nos escorpiões, são pequenas pinças prensoras. Nos ácaros e nos carrapatos, são pinças e estiletes perfurantes. Pedipalpos ou palpos. Nas aranhas, são órgãos sensoriais. Nos machos, têm a função copuladora. Nos escorpiões, são grandes pinças prensoras, e nos ácaros são filamentos simples, são filamentares simples, nos ácaros e nos carrapatos. Os aracnídeos
tá? Quanto às patas, tá? As aranhas possuem 4 pares de patas, assim como os escorpiões, também ácaros e carrapatos, tá? Todos eles possuem 4 pares de patas. O abdômen. Na aranha, né, é onde está localizada as fiandeiras, tá? Nos escorpiões, são os pentes. E ácaros e carrapatos não apresentam, não têm apêndices. O pós-abdômen, nas aranhas, é ausente, não tem. Nos escorpiões, com 6 artículos, o último é o ferrão. E nos ácaros e carrapatos, o pós-abdômen é ausente, ou seja, eles não têm também. Sistema nervoso e órgãos sensoriais. É um sistema simples com um gânglio maior acima do esôfago, considerado como o cérebro e outros gânglios ou feixes de nervos emparelhados. Há pelos táteis espalhados pelo corpo, mas especialmente nas patas, que são importantes órgãos sensoriais, detectando as vibrações do ambiente. Então aqui no detalhe, né, da tarântula, mostrando os pares de olhos e os pelos táteis. As aranhas possuem até 8 pares de olhos simples, enquanto os escorpiões têm até 5 pares nas laterais do exoesqueleto. Essas estruturas podem perceber movimentos. O habitat e o comportamento. Os escorpiões gostam de viver debaixo de cascas de árvores e pedras e perto de domicílios, perto das casas, gostando de ficar dentro de sapatos. Tem hábitos noturnos e durante o dia se esconde nos seus locais preferidos. Picam usando a cauda que inocula o veneno através do ferrão. No Brasil, há 2 espécies dos gêneros Titius, o escorpião amarelo e o preto ou marrom, que podem provocar acidentes principalmente com crianças e pessoas debilitadas. A picada provoca dor intensa no local e se espalha pelo corpo, provocando formigamentos, suor, vômitos e, em casos mais graves, pode haver paralisias. As aranhas são frequentemente encontradas nas residências, em telhados, cantos de parede ou próximo delas, em lugares onde há lixos, entulhos, restos de construção. O veneno é inoculado pelo ferrão das quelíceras, que é o último artículo recurvado. Aranhas venenosas do Brasil. A aranha marrom, né, aqui do lado esquerdo, e desse lado a viúva negra. São 2 espécies de aranhas venenosas que temos em território brasileiro. No Brasil, são encontradas 5 espécies venenosas. A armadeira, Foneutria. Aranha grande, atinge até 17 centímetros e é extremamente agressiva. Arma o bote e por isso tem esse nome, armadeira. Muito encontrada próximo de bananais, tem hábitos noturnos quando sai para caçar. Seu veneno pode ser perigoso em crianças e idosos, sendo necessário, nesses casos, o soro anti-aracnídico. A aranha marrom, ou Loxeles. Aranhas pequenas, com 2 a 4 centímetros e hábitos noturnos. Não são agressivas e os acidentes são menos comuns, mas graves. É usado soro específico. Viúva negra, Latrodectus, são pequenas, com 3 a 5 centímetros e de hábito diurno. Vivem em vegetação rasteira, arbustos e barrancos. Acidentes não são comuns no Brasil. Aranha de grama, de jardim ou tarântulas, né? Licosa. Não são agressivas e até correm quando são perturbadas. Os acidentes são comuns, mas sem gravidade. As caranguejeiras são grandes, com até 25 centímetros e temidas, mas não são agressivas, nem apresentam risco para as pessoas. Quando ameaçadas, lançam cerdas que irritam a pele, causando reação alérgica. Então, muito bem. Agora vamos ver os quilópodes, tá? As características dos quilópodes. Tá? Então, tem uma imagem de um quilópode,
tá? São as lacraias. O corpo dos quilópodes. Os quilópodes apresentam o corpo dividido em cabeça e tronco. Tá? Então aqui a cabeça e logo em seguida o tronco. Do tronco alongado desse animal partem as patas, sendo um par de patas por segmento. Tá vendo? Cada anelzinho desse aqui, ó, sai um par de patas. Tá? De cada segmento sai um par de patas. Os quilópodes apresentam um par de antenas e apêndices venenosos no segmento mais anterior do seu corpo. Esses apêndices são utilizados para injetar veneno, o qual auxilia o animal na captura da presa. Alguns quilópodes são pequenos, outros, no entanto, podem atingir tamanhos consideráveis, tá? Eles podem chegar até 30 centímetros de comprimento. O habitat e o comportamento dos quilópodes. Os quilópodes são encontrados em várias partes do planeta, ocorrendo tanto em regiões tropicais como em temperadas, sendo frequentemente encontrado em locais protegidos, como em casca de árvore e debaixo de pedras e troncos. Nesses locais, esses animais conseguem proteção contra possíveis predadores e também contra a dessecação. Os quilópodes são animais que se locomovem rapidamente e apresentam, em sua maioria, hábito de vida noturno, saindo à noite em busca de seu alimento e também de novos esconderijos. A maioria das espécies são predadoras e sua dieta é formada em grande parte por artrópodes menores, né? Entretanto, vale destacar que esses animais podem se alimentar também de outros grupos, sendo descritos quilópodes que se alimentam de nematóides, caramujos, minhocas, anfíbios, cobras, aves e até camundongos. E por último, turminha, os diplópodes, tá? O nosso famoso emboás ou piolho de cobra. Diplópodes são milípedes, ou seja, são animais que fazem parte do grupo Myriapoda, um grupo pertencente ao filo dos artrópodes. O nome milípedes é uma referência ao fato de esses animais apresentarem uma grande quantidade de patas, mas esse número é inferior a 1000, como sugerido pelo nome do grupo, tá? Milípedes. Característica dos diplópodes. Como os diplópodes fazem parte do grupo dos artrópodes, eles apresentam as características típicas desse grupo. Assim como os outros representantes desse filo, destacam-se por apresentar um corpo revestido por um esqueleto externo, que é o nosso conhecido exoesqueleto, constituído de quitina e um corpo segmentado com apêndices articulados. Os diplópodes apresentam um sistema digestório completo. As trocas gasosas ocorrem por meio de um sistema traqueal. A excreção é feita por túbulos de Malpighi. A reprodução desses animais, por sua vez, é sexuada e eles botam ovos. Corpo dos diplópodes. Os diplópodes apresentam um corpo alongado, o qual é composto, segundo alguns autores, por cabeça e tronco, e por outros por cabeça, tórax e abdômen. Nesse grupo, os segmentos do tronco são duplos, derivados da fusão de dois somitos originalmente separados. Esses segmentos duplos são denominados diplosegmentos. De cada diplosegmento partem 2 pares de patas, uma das características mais marcantes do grupo. A cabeça do diplópode apresenta-se dorsalmente convexa e ventralmente achatada. É nesse local que se encontram os órgãos sensoriais, como olhos e antenas. No caso, um par de antenas e um par de olhos, bem como o aparelho bucal. A maioria das espécies apresenta corpo com a cor negra e tons marrons. Entretanto, existem espécies vermelhas, alaranjadas e com padrões malhados ou pintados. O habitat e o comportamento dos diplópodes. Os diplópodes são animais terrestres, sendo encontrados vivendo em locais como rochas, cascas de árvores, troncos e embaixo de folhas, geralmente evitando a luz direta. Algumas espécies são encontradas em cavernas.
Estão espalhados por todo o planeta, exceto em países muito frios, né? Exceto na Antártica. Mas são encontrados especialmente nos trópicos, nos países mais quentes. Os diplópodes se locomovem lentamente pelo solo, sendo seu sistema de locomoção por ondas. Gera um grande impacto no solo, destacando-se sua atividade fragmentadora e serrapilheira, o qual promove a estimulação da atividade microbiana e exerce influência indireta no fluxo de nutrientes. A maioria das espécies é herbívora, alimentando-se preferencialmente de vegetais em decomposição. Há também espécies predadoras e outras onívoras. Como se locomovem de maneira lenta, ao tentar fugir de um predador, podem não atingir o resultado esperado. Para garantir a proteção, esses animais enrolam-se e ficam protegidos pelo seu exoesqueleto, o qual é impregnado com calcário, protegendo o animal superior e lateralmente. Algumas espécies são capazes de liberar uma secreção mal cheirosa, que também ajuda na sua proteção. Os diplópodes vivem cerca de 10 anos, né? Então são animais que têm um longo período de vida. Tá joia, turma? Então, espero ter ajudado. Até a próxima semana com mais uma videoaula. Um abraço a todos.